Vamos lá então, pessoal, ver aqui um pouco dos exercícios dos capítulos 3, 4 e 5, né? Essa atividade dessa semana. Tá? Então, vamos começar. O primeiro caso é, eu começo aqui com o exercício de refazer a tabuada lógica. Então, vamos relembrar aqui, né? Vou só falar e não vou escrever, né? Conectivo, a negação muda, inverte o sinal lógico de verdadeiro para falso, falso para verdadeiro. O E só é verdadeiro quando ambas são verdadeiras. Então na tabela fica VFFF. O OU é verdadeiro quando pelo menos uma delas é verdadeira. Então fica VVVVF. Perdão, VVVF. A condicional, que é a setinha, sem então, fica falsa quando tiver Vera Fischer, né? Verdade não pode implicar falsidade. Então vai ficar VF, VV, o resto tudo é verdadeiro, né? E a bicondicional, que é o C somente C, é verdadeiro quando elas são iguais, né? Então, quando é VV e FF, então fica VF, FV na tabuada verdade, tabuada lógica, né? Na tabela verdade. Aqui eu peço para vocês construírem algumas tabelas verdade, então vamos construir. A gente já fez várias de sala de aula, mas vamos retomar aqui alguma. Então deixa eu abrir aqui. Eu já vou fazer mais de um exercício de uma vez. Então, deduzir o valor lógico de uma proposição, dado que a outra é verdade. Né? Então, vamos pegar um caso aqui. Deixa eu pensar num caso bom e já retomo. Tá, então vou fazer alguns casos aqui. Deixa eu abrir a janela. Então vou fazer alguns casos, né? Então primeiro aqui vamos começar com uma... Ué, tá funcionando? Peraí, agora tá dando algum problema aqui. Deixa eu ver o que tá acontecendo. Tá, agora deu certo. Vamos começar aqui por P bicondicional não P ou P. Então, se tiver uma proposição simples só, né, no caso é só um, o número de linhas vai ser 2 na 1, que é 2. Vai ser difícil de traçar isso aqui. Deixa eu ver se tem... vamos lá. P. Então, a gente tem que estabelecer a ordem, né, Eu não vou conseguir fazer com 3 linhas, com 3 letras, com certeza não. Vamos lá, então. Eu tenho que fazer a ordem, né? Então, primeiro, quais são as prioridades, né? Primeiro eu faço as negações, depois eu faço es e os, depois eu faço se então, depois eu faço se somente se, e aí os parênteses, né, mudam a prioridade natural, né? Mudam a ordem das contas. Aqui no caso não tem nenhum parênteses, né? Então eu vou começar fazendo a negação de P. Aí vou fazer a negação de P ou P. E depois P sem somente C isso. Então aqui eu vou chamar de A. P, C, somente C, A. Então vamos lá. Como é que dá os valores lógicos, né? Eu começo fazendo a distribuição aqui. Aqui metade verdadeira e metade falsa, caso são só duas linhas. A negação inverte o sinal lógico. VF vira FV. Não P ou P, eu vou pegar essas duas aqui e fazer o símbolo OU. É verdadeiro quando pelo menos uma é verdadeira. Então, verdadeiro, verdadeiro. Depois eu tenho P sem somente C. Não há. Deixa eu pegar outra cor aqui. Eu estou pegando essas duas colunas aqui e fazendo sem somente C. Então é verdadeiro quando elas são iguais. Né? Então VV dá verdadeiro, FV dá falso. Tá? Então está aqui a primeira tabela verdade. Vamos pegar uma outra agora que envolva parênteses, né? Então eu vou pegar aqui P, se P então Q, ou não P, C e somente C, Q. Então aqui a
a ordem seria primeiro fazer o não, depois o e, depois o se então, depois se somente se. Então vamos mudar a ordem aqui e vamos fazer assim. Local aqui. Então vai mudar a ordem natural, né? Aqui eu tenho 2, então o número de agora é 2, então o número de linhas vai ser 4. Então eu tenho P aqui. Vou fazer melhorzinho aqui. Quantas colunas eu vou ter? 1, 2, 3, 4. 4 colunas, né? Então, deixa eu trazer para cá. Tá bem grande aqui. Difícil. Aqui. Aqui. E aqui. Então, vamos começar com P, se P então o quê? Eu posso fazer o não P. Aí vou chamar esse aqui de A, esse aqui de B. Eu faço A e B. Chamar esse aqui de C. Fazer C, C e somente C. Aqui. Aqui, então. Vamos pegar aqui metade verdadeiro, metade falso. Metade da metade. Se P, então o quê? Então, só é falso no caso de Vera Fischer, vai dar falso aqui e verdadeiro nas outras. Negação de P, troca o sinal, né? Então, se é VVFF, vai ficar FFVV. A e B, eu vou pegar essas duas colunas aqui e fazer o E. Qual é a regra do E? É verdadeiro quando elas são iguais. Quando são as duas verdadeiras, só esse caso, né? Então vai dar FFVV. E depois C, C somente C que. Então essas duas aqui, com C somente C. É verdadeiro quando elas são iguais, né? Então vai dar diferente, igual, igual, diferente. Diferente, igual, igual e diferente. Tá? Vamos estabelecer então aqui um exemplo, né? No caso assim, ó. Por exemplo, se a gente tem um caso, a gente descobrir qual o valor lógico de daquela expressão ali, P, C, P então Q e não P, C somente CQ, dado que, então, dado que, vamos pegar uma expressão aqui, vamos pegar não P e não Q igual a verdadeiro. Não. Deixa eu ver uma coisa aqui. Não P e Q igual a verdadeiro. Tá? Então, nesse caso, eu quero saber o valor de uma proposição, dado que a outra é tanto. Então, eu vou ter que fazer um caminho inverso aqui, né? Então, vamos pegar... eu já tenho não P, eu vou acrescentar na mesma tabela não Q. Então, não Q vai dar FV, FV. E agora eu faço não P ou Q. Ah, perdão, não precisava do não Q. Tá, isso aqui eu escrevi, mas sem querer. Não vou voltar atrás, tá? Então, vai ficar não P ou Q. Então, é não P ou Q. Então, é VFVV. VF é não P e Q. Ah, estou me confundindo bastante. Deixa eu ver uma coisa. Deixa eu apagar aqui. Será que eu posso colocar não P o Q? Vamos de não P o Q mesmo. Vamos ver o que vai dar. Então, não P o Q. Então, não P o Q verdadeiro vai ficar, como eu falei, VF. É isso, né? Não P o Q. Não, VFVV. Tá, então, se não P é verdadeiro, não vai dar certo. Então, vou pegar um outro exemplo aqui. Vou pegar não P igual a falso. Então, nesse caso aqui, a gente tem esse caso aqui, é a única possibilidade, não P ou Q, né? O que acontece com a outra proposição? A outra proposição vai dar verdadeiro.
Então, é uma coisa que eu uso uma tabela verdade para deduzir o valor de uma proposição com base na outra. Essa é uma possibilidade que a gente tem. Tá? Vamos fazer então um caso aqui do outro exercício, que é com relação a álgebra de Boole, né? Então, vamos pegar um exemplo aqui, deixa eu abrir. Tá. Então, vamos pegar uma expressão qualquer, e vamos transformar ela na álgebra de Boole. Então, pegar a expressão como P, I, não Q, ou R, I, T, ou S. Então, uma expressão dessas, a gente tem a ordem das contas, né? A ordem da prioridade das contas. Então, como é que seria a ordem da prioridade? O não é a primeira coisa que eu vou fazer, né? Então, eu vou colocar aqui P, Q, R, T e S. A negação está tranquilo. Vou fazer essa negação aqui. Aí a gente tem prioridade das contas. No parênteses, por exemplo, a gente tem o E e o OU. Então, a prioridade, como eles estão no mesmo grau de prioridade, né? Como a gente viu aqui, né? Estão no mesmo grau de prioridade na lógica, então eu vou fazer sempre a conta mais da esquerda primeiro. Então eu primeiro faço essa conta, depois eu faço essa conta. Aí a gente repara que já está uma expressão algébrica onde a gente faz primeiro a multiplicação e depois a soma, então não preciso fazer nada, né? Agora, nesse caso aqui, eu vou alterar um pouquinho, senão vai ficar muito trivial. Vou colocar invertido aqui, ó. Se fosse aqui mais e aqui vezes. Então, nesse caso, aqui teria um mais e aqui teria um vezes, né? Então, pela lógica da conta, né, da álgebra aqui, de Boole, a gente faria a primeira multiplicação. Só que, nesse sentido aqui, o que a gente faz primeiro é o primeiro símbolo, né? Então, eu tenho que colocar um parênteses necessariamente. Precisa aparecer esse parênteses para identificar que essa aqui é prioritária. Porque a ordem das prioridades em vezes do mais muda, né? O vezes fica como prioritário na conta. Então, nesse sentido, eu preciso colocar esse parênteses para resgatar o sentido original. E vamos pegar uma conta aqui, A mais B vezes C, mais negação de D mais E. Então, nesse caso, eu quero transformar no símbolo lógico, os símbolos lógicos, né? Então, vamos transformar, né? O que vai ter aqui? Vai ter, na ordem, A, B, C, D e E. Vamos começar por essa negação aqui. Essa negação vai ser uma negação, e aí como ela engloba toda essa conta, eu vou ter que colocar um parênteses. Necessariamente vai ter que ter um parênteses, aqui vai ficar o O. Bom, aqui eu tenho três símbolos, né? Tem o O, o E e o O. Se eu deixar assim, a primeira conta que eu vou fazer vai ser essa, a segunda vai ser essa, e a terceira vai ser essa aqui. E no caso aqui, a primeira que eu faço é essa, depois essas duas aqui. Então, essa aqui precisa ser prioritária, então eu preciso necessariamente colocar aqui, em parênteses. Aí, aqui eu já tenho o OU, então vai fazer, tanto faz a ordem, né? Vai começar pelo mais da esquerda, depois vai fazer a direita. Então aqui eu já tenho o mesmo significado que eu tinha antes, tá? Aí aqui termina o capítulo 3. Vamos continuar então, já vimos um pouco dos exercícios que estão aqui. Vamos para o capítulo 4, que é a classificação de proposições, né? Então, mais uma vez aqui eu repito, mesmo fazer a tabuada lógica. E aí eu peço para vocês classificarem, né? Construírem as tabelas verdades, que eu já não vou me repetir aqui, mas talvez eu faça alguma. E vocês têm que construir
e verificar se elas são tautologias, contradições ou contingências, né? Então, vamos pegar uns exemplos aqui para fazer, para ilustrar. Então, deixa eu abrir aqui. Esse aqui para cima. Deixa eu abrir. Vamos lá. Vou pegar dois, bem ruim de fazer essa tabela, na verdade, mas vamos lá. Vou pegar aqui. Espero que não pegue nenhuma repetida de lá. E vamos fazer. Essas duas aqui. Então, eu vou construir na mesma tabela verdade, tá? Porque tem como fazer, vou fazer na mesma, né? Para fazer uma só. Então, vamos lá, vamos construir aqui. Então, engasguei aqui com o mate. Tá, então vamos lá. Vou fazer a primeira, então. Aqui tem para fazer a primeira, P e P. Tem uma estratégia que a gente pode fazer quando está repetido. A gente pode repetir a letra. É uma maneira, tá, de fazer para vocês não se confundirem, mas eu vou repetir aqui, P e P. Aí eu vou fazer P e P, condicional P. Daí vamos para a segunda. Vou mudar a cor aqui. Vou fazer não P. Mais uma vez eu tenho repetido aqui, né? P ou P. E aí vamos fazer aqui. Vou pegar, chamar essa aqui de A, essa aqui de B. A. Se A, então B. Então vamos construir. Sempre vou começar com verdadeiro e falso, metade verdadeiro e metade falso. E aí vamos lá. Eu vou repetir aqui o P, porque eu estou usando ele mais de uma vez, né? Mais uma vez no mesmo conectivo. Então, o E é verdade quando ambas são verdadeiras. Então, aqui é verdadeiro, aqui é falso. Tá? P e P condicional P. Então, no caso, é uma condicional nesse sentido aqui. Vou pegar aqui essa aqui, né? Nesse sentido. Então, o que não pode ter é Vera Fischer nesse sentido aqui. Claro que não tem nenhum dos dois, né? Como não tem, é tudo verdadeiro. Tá? Beleza. Vamos lá. Negação de P. Eu vou pegar outra cor aqui. Negação de P. Então, muda o sinal, VF vira FV. P ou P, mesma lógica aqui, só que agora com U. Verdadeiro quando pelo menos uma é verdadeira. E agora vai ser A condicional B. Então, é A condicional B. Nesse sentido aqui, A condicional. Onde que tem Vera Fischer? Tem uma Vera Fischer aqui. Verdade implica falsidade, que não pode. Então, aqui vai dar verdadeiro e aqui vai dar falso. Ou seja, nesse caso aqui, a gente tem essa aqui deu uma tautologia. E essa aqui deu uma contingência. Tá? Por quê? Porque aqui deu tudo verdadeiro, é tautologia. Se aparece verdadeiro e falso, é contingência. Se tivesse tudo falso, daria uma contradição. Então, essa aí é pela classificação, né? Das proposições, cada uma tem uma classificação desse tipo aqui, né? Aí, então a gente tem a outra para fazer as substituições, né? Então vamos pegar essa mesma que eu coloquei ali, P e P, P e P, condicional P é uma tautologia. Eu sei que é uma tautologia. Ah, feia a letra.
eu posso fazer uma substituição. Então, vamos fazer uma substituição qualquer aqui. P por TIS. Quando eu substituir, o que vai ficar? TIS no lugar de P, tem que colocar parênteses, e TIS no lugar de P, então aqui no lugar de P aparece TIS, no lugar de P aparece TIS, condicional TIS. No lugar de P aparece TIS. Então, essa daqui é uma expressão diferente dessa, mas ela tem uma lógica parecida, uma estrutura maior, né, que é parecida. E aí, pelo princípio da substituição para tautologias, eu deduzo automaticamente, sem construir tabelas verdades, que isso aqui é uma tautologia. Tá? É basicamente esse o princípio da substituição para tautologias, né? A gente viu em aula. Então, a gente tem uma outra tautologia assim de substituto. Então, é só vocês construírem aqui as expressões, né? Substituir na tautologia tal a variável p, portanto, e q, portanto, e ver o que dá. Escrever. Tá? É basicamente isso. Então, isso termina o capítulo 4. Vamos lá, então, atrás do capítulo 5. Atrás do capítulo 5. Quantos minutos já deu? 21. Então, agora eu peço para demonstrar por meio das tabelas verdades implicações lógicas. Então, eu vou demonstrar alguma aqui. Vamos lá, vamos demonstrar algumas então. Vamos começar por uma. Deixa eu abrir aqui. Então, demonstrar por meio de tabela verdade. Então, vou escolher uma aqui. P implica logicamente em se que, então, P. Tá? Escolhi uma aqui. Tá, essa é uma implicação lógica, não tem um nome específico lá, mas ela é verdadeira. Então a gente pode demonstrar isso de várias maneiras, de duas maneiras, né? Não tem mais maneiras de demonstrar, mas de qualquer forma vamos demonstrar aqui. Então eu vou demonstrar construindo uma tabela verdade, depois fazendo do jeito mais longo. Então, o primeiro jeito que eu posso fazer é assim: construir tabela verdade, aí eu escrevo o lado esquerdo inteiro como P maiúsculo. Então esse aqui é o P maiúsculo. E o lado da direita eu vou chamar de Q maiúsculo. Q maiúsculo. Então eu quero verificar que sempre que P é verdadeiro, segue que Q é verdadeiro. Vamos lá então construir a tabela verdade. Bem simples, bem curta, né? Metade verdadeiro, metade falso. Metade verdadeiro, metade falso. Q condicional P. Então é uma condicional nesse sentido aqui. Vera Fischer aparece nessa linha aqui. Então vai ficar falso aqui. Verdadeiro, verdadeiro. Então vamos lá. O que eu quero demonstrar? Sempre que essa aqui é verdadeira. Quando que essa aqui é verdadeira? Nesse caso aqui. Nesse caso aqui. O que acontece com o lado direito? Verdadeiro, verdadeiro. Então essa implicação lógica aqui vale. Tá? Essa é uma primeira maneira de demonstrar. Segunda maneira mais longa é construir uma tautologia, né? Então vamos pegar aqui uma coisa diferente. Eu construo a tautologia, né? Então eu vou ter que estender um pouquinho mais aqui. E vou construir qual tautologia? A tautologia é trocando o símbolo da implicação lógica pela condicional, que tem um significado muito parecido, né? Então a pergunta é: isso aqui é uma tautologia? Então para isso tem que construir essa coluna, né?
Então vamos lá. P condicional Q condicional P. Então, P condicional é essa aqui. Então vai ter essa para essa. Essa é uma segunda alternativa. Tem Vera Fischer? Não, não, não e não. Então vai dar tudo verdadeiro. O caso que a gente já fez antes, então, da tautologia. Sim, então vale a implicação lógica. Como eu já fiz esse caso que simplifica, que eu não preciso construir, então eu não precisaria fazer isso. Mas de qualquer forma, se eu fizer, tá válido também. As duas estão válidas e demonstro que vale essa implicação lógica. Tá bom? Bom, o que mais que a gente tem aqui? Então, a gente tem demonstrar por meio de tabela verdade que não vale a implicação. Então, no caso, acho que não tem necessidade de eu fazer, né? É a mesma lógica, vocês simplesmente vão ter que não vai acontecer. Eu vou fazer um caso, né? Já que o vídeo está ficando bem curto, acho que não tem por que eu não fazer. Por mais que não tenha nada de muito diferente. Então, vamos escolher uma delas para mostrar que não vale uma implicação lógica. Tá, então vamos pegar aqui. No caso onde não vale uma implicação lógica. Então, vou pensar numa que não vale aqui. Vamos construir... Vamos construir uma que não vale. Então, P condicional Q implica, logicamente, deixa eu pensar aqui e já vou retomar. Tá, então eu escolhi uma aqui que não é válida, tá? Então, vamos construir então a tabela verdade. Vamos fazer do jeito mais curto, né? Primeiro. Então, aqui. Lado esquerdo. Vou chamar de P maiúsculo. P maiúsculo. Lado direito. Q maiúsculo. Se o lado é direito, não P, depois. Não P, ok. Construir a tabela, então aqui vai ser metade verdadeiro, metade falso. Metade da metade, aqui. Principalmente C, então é verdade quando elas são iguais. Iguais, diferentes, iguais. Negação de P. F, F, V, V. E agora a negação de P o quê? Então, para me atrapalhar aqui. É verdadeiro quando pelo menos uma delas é verdadeira. Então, verdadeiro, falso, verdadeiro e verdadeiro. Então, no caso vai dar certo, né? Pensei e fiz invertido, né? Então vamos fazer o seguinte, para eu corrigir aqui, vou colocar a negação disso aqui. Negação disso aqui, tá? Aí vai dar correto. Então, vou fazer a negação disso aqui. Perdão, aqui, negação de A. Vou chamar isso aqui de A. Então vai ficar F, V, F, F. Agora vai dar certo, tá? Então, quando que o lado esquerdo é verdadeiro? Quando é que o lado esquerdo é verdadeiro? Tem que ver se o lado direito segue verdadeiro. Né? Nessas duas linhas aqui. Essas duas casas é verdadeiro. O que acontece com o lado direito? Nos dois casos dá falso. Tá? Portanto, isso aqui não vale. E a gente repara que se a gente continuasse o argumento, né, para construir a tautologia, o que a gente faria? A gente construiria P condicional Q. Então, quando a gente vai P condicional Q, essa para essa, aparece Vera Fischer exatamente nas linhas onde acontece o caso verdade na esquerda e falso na direita. Aqui vai dar verdadeiro. Então isso aqui também não é uma tautologia, né? Tautologia. Então,
Isso aqui de fato não vale. Bom, e o último tipo de exercício que a gente tem é usar a regra do princípio da substituição, né? Então vamos pegar aqui, vamos abrir uma tautologia que a gente tenha visto, essa aqui. Né? P implica... Opa, peraí. Aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Como é que apaga? Ah, não sei. Então, P... Ué, onde é que tá o fio aqui? P implica logicamente em que condicional P. Então, o princípio da substituição de tautologias afirma que se eu substituir isso aqui, P e Q, por qualquer expressão, eu ainda vou ter uma tautologia. Então vamos escolher uma expressão. Substituir P por... não, P. E Q por Q condicional P. Então vamos lá, vamos substituir. O P eu vou trocar por não P. Então aqui por não P. E aqui por não P. O Q eu vou trocar por Q condicional P. Então aqui, ó. Q condicional P. Aqui vai ser uma condicional. E aqui vai ser uma implicação lógica. Então isso aqui vale. A gente já tinha visto que isso aqui valia, né? Construindo a tabela verdade. Então isso aqui vale automaticamente pelo princípio da substituição. Eu não preciso construir a tabela verdade. Que é o que a gente vai utilizar mais adiante na área 2, essas substituições. Tá? Ficou menor do que eu imaginava que ficaria, mas então, de qualquer forma, está aí. Tá? Modelo de todos os exercícios para essa semana.